Nesse vídeo, eu, juntamente com o Max, viemos contar para vocês tudinho sobre a Cátedra B de Anatomia da UNLP. Bom, gente, hoje eu estou aqui com o Max, ele também cursa Medicina lá na UNLP e ele está cursando a Cátedra B de Anatomia e ele vem contar um pouquinho aqui hoje pra gente sobre a cátedra. Se apresenta mais um pouquinho pra gente aí, Max. É isso aí, fala pessoal, tudo jóia? Primeiro é um prazer estar aqui com a Pepe, né? Que uma honra, um exemplo para nós, que é promotora das finais aí do primeiro ano. E eu sou o Max William. Tenho o meu Instagram, curioso_med, que ajuda a galera a se inspirar, a poder vir para cá também. Sou técnico de enfermagem também, trabalhei 4 anos, 3 anos no pronto-socorro, 3 anos e meio no pronto-socorro e 6 meses na UTI Covid. E foi uma coisa que me deu cada vez mais certeza desse meu sonho. Foi quando eu entrei no ambiente hospitalar e vi realmente que é aquilo que eu queria, né? Nossa, show demais. Uma bagagem já que você já tem aí na área da saúde, né? Olha, aprendi bastante coisa na prática. E ainda nessa época aí que a gente viveu, né? Sim. Um aprendizado e tanto. Verdade. O prazer é meu ter você aqui no canal também. E bora lá então falar sobre aí a Cátedra B de Anatomia. Bom, como funciona a Cátedra B? Tipo assim, ela tem aulas semanais, primeiro teórico, depois prático, como é que é? Então, a Cátedra B normalmente são aulas semanais, né? Uma vez por semana ali. Porém, existe uma metodologia diferente, né, da Cátedra B. Por quê? Ela é conhecida como uma cátedra bem prática, não tão teórica. Por quê? A teoria está totalmente gravada no entorno educativo, que é a plataforma que a faculdade tem, onde eles deixam os próprios vídeos dos professores médicos explicando a matéria da semana. E aí, o aluno, primeiramente, ele vai estudar aquela matéria no entorno educativo, vai assistir a videoaula, vai acompanhar com um livro recomendado por eles e depois ele vai para a aula. E na aula, na verdade, não é uma aula ali de frente com o quadro, que eu costumo dizer, a diferença da B das outras seria essa, né? Por exemplo, não é o professor com um quadro ali explicando o que é cada coisa, não. Você entra na aula, você já vai para o laboratório, você não é sala de aula, é laboratório. Você já entra no laboratório anatômico, onde vai estar ali os preparados, os cadáveres, né? E o professor vai dar aquela aula em frente ao cadáver praticamente, entendeu? Entendi. Então vocês não tinham aula teórica? Presencialmente não. Ah, era só a prática? Isso, é somente a prática. A teoria tem, porém, no site da faculdade, entendeu? Então vocês não teriam ali aulas teóricas, vocês tinham, tipo assim, 2 horas semanais de aula prática? Em média, 1 e meia de aula prática. Era uma aula por semana, no caso, também? Exatamente. Mas vocês tinham que ver a aula antes pelo YouTube, pelo insight do entorno educativo. Exatamente. Por exemplo, na prática, como seria? Suponhamos que o professor, suponhamos na quarta-feira, o professor falou, gente, a aula da semana que vem é coração, configuração interna e externa, todas as vezes, todas as artérias que entram e saem do coração. O que a gente tem que fazer? Ir no site da faculdade, assistir às aulas, e no livro, né, porque as aulas é somente um apoio, o maior aprendizado é quando você está lendo ali no livro, quando você está escrevendo, fazendo o seu resumo, né, e aí depois disso você vai na aula, e o professor chega lá na hora, tem um cadáver, ele pega aquele coração e vai explicar, gente, assim como vocês viram na aula, o coração ele é composto por essa artéria. Ou então, muitas vezes, que acontecia muito, Pepe, que era o seguinte, era bem interativo. O professor pegava o coração e perguntava, apontava para uma pessoa e falava, que artéria é essa? Que veia é essa? Que ventrículo é esse? Que estrutura é essa? E ia ser bem interativo, sabe? Era bem bacana. No começo, eu ficava assim, poxa, meu Deus, pra que isso, mano? Eu quero que eles eu queria que eles dessem a aula e tipo, a gente ficasse caladinho, né? Mas é por vergonha, questão do espanhol. Mas depois que você vai melhorando no espanhol, vai perdendo a vergonha e vai conseguindo estudar antes da aula, você perde a vergonha e você passa a gostar dessa interação da Cátedra B. Então eu gostei bastante que você vai pra aula sabendo que você tem a oportunidade de participar, respondendo as perguntas deles. É bem legal. Então eu acho que essa é uma das maiores diferenças, porque entre a Cátedra C, que foi a que eu cursei, e a A, tem os teóricos e as aulas práticas. Era assim, 2 horas de teórico e 1h30 de prático. A era 2 horas de teórico e 2 horas de prático, entendeu? Tudo mesmo dia. Então, no caso, vocês têm o teórico ali com o professor explicando no quadro, né, na sala, além do laboratório, né? Isso. A C, além de ter as aulas no YouTube, tinha aula presencial e no laboratório. Bacana. Tem. A gente também tem aulas, além do entorno, no YouTube do professor Coscarelli, né? Que é um cirurgião plástico bem conhecido. Ele é bem gente boa, né? Muito simpático.
eu pegava os resumos dele, alguns resumos pra ver. E as aulas dele são bem didáticas também. Eu gosto bastante das aulas dele no YouTube, sabe? Bacana. Fica aí a dica, ó, as aulas do YouTube do Coscarelli e os resumos dele, que eu ficava apaixonada, porque é muito organizado os resumos dele. Nunca vi Bacana. Mas os resumos eu usava alguns. É só colocar Coscarelli, Anatomia B, Cátedra, ou então Cátedra B, vai aparecer lá. E tem aula de, tipo, todo o sistema, locomotor, Explaque, neuro, ele explica assim bem de forma tranquila, bem didática. Fica a dica aí pra quem tá querendo uma dica de qual professor de anato pegar no YouTube. Da C também, tá? Da C também, né? Da C também. Da C é, como é que chama o médico? Esqueci o nome dele. Esborá. Aham, exato. Não sei como é que se pronuncia o nome dele também. Mas top demais. Esborá, Coscarelli. Da eu acho que é uma moça também que é excelente, que ela tem um canal no YouTube também, que agora eu não lembro, mas depois eu pesquiso e ponho aqui pro pessoal saber. E como que é dado os conteúdos da Cátedra B? Tipo assim, porque a Nato C foi toda no sistema locomotor, né, primeiramente. Foi tudo membro superior primeiro, osteologia, artrologia, miologia, inervação e irrigação, toda de superior, pra depois termos toda de membro inferior. A B também é assim? Totalmente diferente. Metodologia da Cátedra B é estudar o corpo humano através de sistemas. Primeiro a gente usa o sistema, né, ósseo todinho ali, locomotor, através de todos os ossos. Primeiro a gente estuda todos os ossos do corpo. Crânio, tórax, membro inferior, membro superior. Depois, todos os músculos de todas as regiões, né, do corpo, seja membro inferior ou membro superior. Depois a gente vai para a Explaque, onde a gente vai estudar os órgãos internos, né, que seria da região torácica, da região abdominal, que seria no momento a gente vai estudar o sistema cardíaco, né, o sistema pulmonar, respiratório, sistema digestivo, e depois, por último, no final do ano, a gente estuda o sistema em neuro, né, a gente estuda aí toda a questão do cérebro, toda a questão de todos os nervos do membro superior, os nervos do membro inferior, todas as inervações do corpo. Então essa foi, acho que a maior diferença foi só em sistema locomotor mesmo. Vocês começaram com o crânio primeiro? Não, o crânio não foi membro superior, inferior, e aí foi subindo, aí depois o crânio. Mas então foi parecido com a A, isso então. Foi toda a osteologia do membro superior e inferior. Aí depois toda a artrologia do superior e inferior. Sim, porém a A também estuda, ela estudou inervação durante o ano também. A gente não, qualquer nervo que a gente viu foi no final do ano. Não foi junto? Não, por exemplo, a gente estudou o membro inferior, a gente só estudou os ossos, os músculos, né, e a irrigação, ou seja, os vasos e artérias ali que irrigam aquele membro. Nós estudamos todas as inervações, não. Tudo que era questão de nervo, estudamos em neuroanatomia. Interessante saber isso. Então, tem controvérsia. Tem pessoas que preferem estudar, suponhamos, a perna, o membro inferior, uma perna, já estudar osso, músculo, nervo, artéria e tal. E tem pessoas que já preferem estudar por partes. Primeiro osso, depois músculo, anatomia, a adquirir essa metodologia. Lembrando, né, pessoal, que todas as cátedras estudam o mesmo conteúdo, tudo igual, porém de forma diferente e em ritmos diferentes, né, em tempo e cronologia diferente. Uma coisa é que a gente vai até falar aqui nas outras perguntas, mas só falando, acho que a Cátedra B era sempre a cátedra que tinha as provas primeiro, que eu acompanhava, né? Igual você teve prova depois das férias, logo depois das férias do meio do ano, você já estava tendo prova. Né? Nossa, inclusive foi, isso pra mim, por exemplo, chegou a ser até engraçado, né? Porque a gente tinha as férias de 15 de julho, mais ou menos, até dia 31 ou 30 de julho. 1º de agosto já era a prova. Gente, que férias que é essa? Não conseguia viajar, por quê? E o medo de viajar nas férias, voltar 1º de agosto e já ter prova e não conseguir passar. Eu falei assim, não vou viajar não, vou ficar quietinho aqui, vou estudar pra essa prova. Aí eu fiquei em casa mesmo estudando, tirei uns dias, claro, não vou mentir, tirei uns dias pra descansar, porque já tava quase 6 meses no ritmo, né? Saí, conheci mais um pouquinho de Buenos Aires, e aí depois voltei a estudar, e graças a Deus nessa eu passei de primeira feita. Mas também em contrapartida, isso foi Explaque, né? Em contrapartida, no finalzinho do ano, em neuroanato, foi a matéria que eu mais tive dificuldade. As outras duas eu passei primeira feita, mas neuroanato eu achei muito complexo. Porque você imagina, a gente estudou todos os nervos do corpo, foi muita matéria em um espaço de 3 meses e meio, mais ou menos, em média, sabe? E aí eu confundi os nervos, por exemplo, o plexo braquial. Pra mim, quando eu olhava o plexo braquial, pra mim era uma emaranhada de nervo ali, eu não conseguia identificar muito bem no preparado, no cadáver ali. Aí eu passei na terceira feita com muito suor, muito custo. Que
que fica até complicado você fazer as ligações entre as coisas, né? Porque neuro, Sim. braquial, você tá lá em membro superior de novo, entendeu? Sim, inclusive você me fez até refletir aqui em algo que eu não havia parado para pensar, né? Nessa questão da distribuição da neuroanatomia, né? De ser somente no final do ano. Realmente eu tive dificuldade por isso, porque, por exemplo, eu tive que voltar todo o sistema do corpo, né? Por exemplo, o nervo femoral ali, eu tinha que identificar qual correlação que tinha com qual músculo, com qual artéria, o que estava perto, o que estava do lado. Talvez quando a pessoa estude, tipo, somente um membro inferior e estude tudo, talvez fique mais fácil de correlacionar. É uma coisa que eu confesso que me deu dificuldade. Porém, tem pessoas que têm facilidade com isso. Isso é uma situação particular minha, né? Para a Nato B. Muito embora eu gostei bastante, espero não repetir, se Deus quiser, mas se precisasse repetir, repetiria ela de novo. Gostei bastante. Todo mundo que cursa a cátedra é muito difícil alguém não querer fazer ela de novo, né? Eu acho Sim, que a verdade. gente acaba acostumando também, e a gente já sabe como é que é a cátedra, até a gente acostumar com a outra, Nossa. É complicado também. A gente já acostumou com o método já, como que eles pedem, como que eles cobram, né, na verdade. Igual você estava vendo o neuro lá, vendo o plexo braquial, o sistema locomotor foi o primeiro assunto que a gente viu. Então, tipo assim, você tem que lembrar coisa lá Exatamente. lá de março, então é complicado. Exatamente. Mas tinha aí a reflexão pro pessoal saber disso também. Da forma como é dado os conteúdos das cátedras, para ver qual a pessoa mais se adapta. É igual. Claro. Uma das coisas que foi decisiva para mim escolher a C foi realmente a forma que eles deram o conteúdo. Mas teve gente que não gostava da forma como a cátedra C dava. Sim. Então vai de cada um. É relativo, né? É relativo. Porque, na verdade, a gente tem que observar as características de cada cátedra e ver o que você se agrada mais, né? O que você acha que vai adaptar melhor. Por exemplo, o que eu gostei muito da B, por isso que eu recomendo para quem perguntar, é a questão de ser prático. Eu sou uma pessoa prática, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de ver visual, de visualizar, de pegar ali, no momento das aulas, o professor deixava a gente encostar a mão no cadáver ali. Uma parte que eu acho interessante da cátedra B é a questão prática, por isso que eu recomendo para quem me pergunta, sabe? Se você é uma pessoa prática, que gosta de visualizar ali o cadáver, você gosta de manusear, você gosta de pegar o cadáver e ter a prática da anatomia, a cátedra B é excelente para você, porque é isso que eles explicam, sabe? Tem a teoria gravada no site, igual eu falei, mas eles focam muito na prática. Pega ali o cadáver, onde está isso, onde está aquilo, qual a correlação que tem, qual órgão tem do lado, qual a estrutura está do lado daquela artéria. Então eu achei bem interessante poder visualizar ali e ter essa prática, sabe, no laboratório. Então a Nato B eu resumiria em práticas em laboratório, que seriam as aulas práticas, né? Eu acho legal isso também, porque eu falo que eu só aprendia mesmo conteúdo quando eu ia para a prática, quando eu realmente ia, pegava e falava, não, agora eu entendi o que eu tava lendo lá no livro. Eu acho que não adianta não você estudar sem ter a prática, e eu acho isso um ponto muito positivo da cátedra B, ser focado nisso na prática, entendeu? Porque, tipo, a nossa formação como médicos vai ser a prática, né? Então a gente precisa viver e entender aquilo ali que a gente tá vendo, né? Exato. A gente vê lá no Atlas, né, do Néter, por exemplo, fotográfico ou desenhado. Aí quando a gente vai ver, é muito diferente mesmo. Uma outra coisa, vocês têm TPs semanais, assim, para entregar no entorno educativo ou não? Então, teve no começo. O primeiro trimestre ali, tava naquela modalidade voltando pro presencial, mas ainda estava online, né? Então a gente tinha TP em locomotor, e a gente teve 2 TP ou 3 no máximo, salvo engano, em SPLAC. Depois não teve mais. O resto do ano não teve mais TP para entregar no entorno, não. Foi somente no comecinho do ano mesmo. E vocês tinham, tipo, presencialmente, depois que voltou a presencialidade, vocês tinham parcialito, que é aquelas perguntinhas que eles fazem? Não seria um parcialito em si, mas tipo assim, tinha algumas aulas que eles davam as aulas, só que porém em forma reduzida, e tirava tipo umas meia hora para fazer uma simulação. Porém, o parcialito, como é que seria? É pinching, né? Por exemplo, terminava a aula ali rapidinho, aí eles colocavam os cadáveres, colocavam os pinching, que é os alfinetes, né, ali na estrutura anatômica, e aí cada um ia passando, escrevia lá, e só para cada um ter uma noção do que tá acertando, do que tá aprendendo. Porém, não valia nada, né? Era só uma simulação. Não valia de nada. Eles anotavam os nomes, ou não? Não. Era só pra gente ter um autoconhecimento de onde a gente está errando, né? Bom, na minha comissão foi assim. Entendi. É porque na minha, eles anotavam o nome de todo mundo que estava na mesa. Algumas comissões eles chamavam no cantinho para fazer perguntas teóricas. Ah, não, no nosso não. Outras eles faziam mesmo na mesa mesmo e anotavam. Eles falavam que não valiam nada. Mas eles
anotava o nosso nome e colocava pontuação. Só pra ter uma noção, né, de como a pessoa tava saindo, né, talvez. Mas assim, eu prefiro acreditar que possa ser que não vale nota em si, mas eu acho que pode te ajudar. Sim, tipo assim, não te atrapalha, mas pode ser benéfico pra você, É igual, tipo assim, numa prova oral, se você tá precisando ali de uma ajuda, talvez ele pense, sim, aquela menina ali participava. É uma possibilidade, né? Mas eles falavam a nota, tipo, eles davam a nota, falavam, só que entregavam o papel, entendeu? Entendi. Eles falavam a nota para o pessoal saber quanto tava tirando e tal. Teve uma vez, eu lembro que o primeiro simulado foi muita gente que errou. Tipo assim, é 20, né? A maioria tirou, tipo, acertou 10, 9. A primeira, tipo assim, saiu do online e foi pro presencial. A professora deu um puxão de orelha para cada um. Falou assim, gente, vocês estão estudando, quem levanta a mão. Quem tá estudando antes da aula? 3 ou 2 levantou. Nem eu ainda tava com esse costume de estudar antes da aula, pegar a metodologia da Argentina, né? Confesso pra você, no começo foi difícil, porque o pessoal falava, né? Todo mundo que tava aqui já falava, você tem que estudar antes da aula. Só que na prática, a gente vê na cultura que a gente quer aprender tudo na aula. Mas aqui não é assim, aqui você tem que estudar sim ou sim antes da aula, pra você já ir preparado. Aí foi onde ele deu um puxão de orelha pra cada um ali, aí depois a gente começou a melhorar, aí subiu o nível, porque tava difícil. Aí, até pra você ver, até os argentinos que já sabem disso, não tinham estudado, que dirá nós. Que dirá a gente. Então tava no lucro, pelo menos, né? Não era só os brasileiros lá, né? Que ainda não tinham estudado. É verdade. E como que funciona as provas parciais? Vocês tiveram, acho que, Choice primeiro, né? Depois Pint, como é que foi? A primeira prova foi Choice pelo entorno, porque ainda estava nessa transição de online presencial, né? Foram 40 questões. E a segunda prova e a terceira foi Pint, que seria o alfinete no cadáver. Você tem 20 alfinetes em 20 cadáveres, você tem que acertar no mínimo 12 para você acertar, para você passar, né? Para você aprovar. Seria 60%, né? Isso. Porém, na última parcial, que foi em neuroanato, né? Na última feita você tinha a modalidade oral, que foi a feita que eu fui. E, tipo, foi uma experiência interessante. Confesso que eu tinha bastante medo desse oral, né? Porém, eu vi que no oral você tem uma oportunidade de demonstrar mais o que você sabe. Porque, por exemplo, talvez o professor te pergunta algo, você não sabe, mas você vai falar algo a respeito daquilo a mais. Então, se você erra, você, tipo, professor, desculpa, errei, tô confundido. Você vai, corrige o seu erro. Não pinte, não. Se você errou, escreveu, ele errou, acabou. Não tem como você corrigir. Por um lado, é bom porque, por exemplo, se pintou lá, poxa, a artéria femoral, você acertou e pronto, acabou. É muito objetivo. Então eu acho a prova do Pint bem democrática na questão de avaliação. Por que democrática? Porque na prova oral a gente sabe que, infelizmente, né, existe, tipo assim, pessoas que respondem mais perguntas, respondem menos perguntas. Tem professor que faz perguntas de forma mais calma, tranquilizando o aluno. Faz assim, calma, tem professor não. Tem professor que já, o que é isso? Pronto, acabou e às vezes o aluno fica mais nervoso. O Pint é democrático. Por quê? Não tem nenhum professor ali te pressionando, tipo, te fazendo perguntas. Tem só entrar no tempo, que é a maior pressão. Porque é 1 minuto para responder cada Pint, né? Mas não tem um professor te pressionando. É um silêncio total. Aí vai um por um, aí vai rodando os cadáveres, né? Eles falam, rota e vai rodando. E aí, o bom é que você não tem pressão do professor. Porém, você tem que encontrar, você tem que enxergar e saber que estrutura é aquela, entendeu? Tem pessoas que amam Pint e tem pessoas que odeiam. Não tem muito meio termo, sabe? Porque, sim, porém eu acho bem justo, por exemplo, de 30 alunos, os que passaram no Pint, é bem justa a questão da avaliação, porque se você passou é porque você sabe o que tem na estrutura ali, e as mesmas 20 perguntas que foi feito para mim, são as mesmas 20 perguntas que foi feito para você, entende? Ao contrário do que infelizmente acontece no oral, de tipo ser perguntas diferentes, e ser às vezes uma pergunta a mais, uma pergunta a menos, a questão do humor do professor também, que a gente falou, né? Então, eu fico ainda meio dividido, Pint ou oral, sabe? Eu fico pensando assim, qual que é melhor. Cada um tem as suas características, entende? Eu particularmente gosto mais de Pint. Todas as provas que eu fiz de anato, menos a prova final, né, foi de Pint, e pra mim, assim, eu amei muito. Só que quem não gosta mesmo, porque o professor, ele pode te ajudar ou não. A maioria dos casos é que o professor ajuda, né? Ele pode te guiar ali e te conduzir ali na sua prova. Então, tem isso também, o que foi tipo assim, um ponto negativo pra mim, porque a anato, como eu fiz só Pint, na final eu não sabia como era render uma prova oral de anato, entendeu? E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? E neuroanatomia, a gente não teve uma prova. Neuroanatomia só caiu na prova final. Aí juntou, não sei fazer prova oral de anato.
E como que eles vão cobrar neuroanatomia, gente? Eu ficava assim, gente... E o pessoal das outras cátedras, eu não tava vendo gente... falar sobre como caía a neuroanatomia. Aí eu ficava perguntando quem já tinha feito parcial de neuro pra ter uma noção ali do que eles poderiam cobrar. A Nato-A, você lembra que se neuro é dado separado ou tudo junto? É separado. Sistema locomotor, uma prova de... É igual o AB, né? Uma prova de sistema locomotor, uma prova de SPLAC e uma prova de neuro. Aí depois a prova final. Mas eu creio, você pode confirmar depois, eu creio que o neuro deles é somente ali, né? Encéfalo, medula espinhal, porque a questão dos nervos, eu lembro que a minha amiga Paula, ela falava que, tipo, por exemplo, o membro inferior, ela já tinha estudado o membro inferior durante um ano, os nervos, a inervação do membro inferior. Tipo, o nervo ciático ali, tudinho, entendeu? Eles estudam junto, isso aí é igual a C, eles estudam tudo junto mesmo, osteologia, artrologia, miologia, irrigação e inervação, quando eles estão estudando membros. Então, e no final, quando é neuroanatomia, é só mesmo o encéfalo, medula espinhal. A gente estuda, não estuda nada de nervo, nenhum nervo sequer do membro inferior, nem torácico, nem nervo vago, nada. Somente no final do ano. Então é muita coisa ali no final do ano, é muito conteúdo no final do ano de neuro para Nato B. Então, aí é um ponto bom a ressaltar. Eu acho que dentro das 3 cátedras, eu acho que pensando aqui agora, né, com você, eu acho que neuroanatomia da AB é mais complicada. É pela questão de quantidade de conteúdo. Entendeu? Porém, em contrapartida, dizem que é a cátedra, tipo assim, que mais ressalta neuro, porque tem bastante aula de neuro, né? Você falou que, Anato, você não teve tantas aulas de neuro. Teve. A gente teve, na verdade, até duas aulas por semana de neuroanatomia. Só que elas não eram obrigatórias. Só que aí teve gente falando que a cátedra C não teve aula de neuro, mas teve. Entendi. Foi quem queria, realmente. Mas entendi. Entendeu? Uma outra coisa também de diferença é que você falou aí do PINT, né? Você tinha que acertar 12 de 20. Na cátedra C, a gente tinha que acertar 16 de 20. Para aprovar 16 de 20? Era mais de 70%. 70%. Aí era assim, a gente tinha 2 parciais, né? Aí a primeira fecha era PINT, e se você não passasse, as outras 2 datas, né? Ou 4, ou 3, seriam orais, entendeu? Aí a pessoa escolhia se ela queria fazer de PINT ou já partir pro oral, entendeu? Tá, mas as próximas datas ela podia escolher PINT ou oral, então? Não era só oral? Era só oral. É só oral? Só a primeira fecha que era de PINT. Entendi. Aí tem gente que já não gostava da de PINT, aí nem fazia a primeira fecha. Já ia para as outras, entendeu? Entendi. Não, a nossa era tudo PINT, só na última fecha de neuranato no final do ano que foi oral. A última ainda. Aí, pra você ver. Por isso que a gente fala que cátedra, né, o termo cátedra, é a metodologia que cada líder adota para a sua cátedra, né, no caso. A cátedra A tem um jeito, uma regra de fazer as provas parciais, de dar os conteúdos, e a B e a C da mesma forma. É muita informação, mas a gente vai entendendo ao longo. Eu acho que uma dica, Pepe, que a gente tem que dar pro pessoal é, tipo assim, as pessoas observarem essas informações que a gente está dando e focar nelas, porque às vezes foca numa informação, por exemplo, de algo individual específico. Algum colega fala, eu tive um professor da cátedra X que não foi tão bom, então que não explicava tão bem, então os professores, aí vai e generaliza e coloca, os professores da cátedra X são assim. Não, às vezes a pessoa tem uma experiência particular, individual, né, e coloca como se fosse algo geral e coloca o nome da cátedra, tudo ali dentro daquela mesma bolsa. Então eu acho legal os alunos ingressantes que estão vendo esse vídeo, provavelmente, ficar atento a isso. Não observa somente comentários individuais. Meu professor fez isso, um ajudante fez aquilo. Observa a metodologia da cátedra, porque profissionais tem de todo tipo, em toda profissão, em toda instituição, né? É uma dica que eu dei pra vocês aí. Cada comissão é uma, às vezes até a mesma comissão tem ajudantes diferentes, então não tem como a gente falar que vai ser de um jeito. Também a experiência que a gente conta aqui, eu sempre falo isso, que a experiência que a gente tem não vai ser a mesma que eles vão ter. Talvez eu tive uma ótima experiência com a cátedra C, mas eu já conheci gente que não gostou. Exato, eu também tive colegas que não gostaram. Por exemplo, na minha comissão, é a comissão 2 da cátedra B, né? Cara, não tem a reclamar nada, de verdade, não é romantizando, porque os meus ajudantes, todos, sabe aqueles ajudantes que ensinam com vontade de ajudar, de ensinar, sabe, vontade de ajudar? Então, tipo, são pessoas que ensinavam com muita vontade, os professores também. Então, tipo, só não aprendia quem não queria mesmo, porque eles estavam sempre dispostos a resolver qualquer dúvida. Eles falaram, gente, não sai da aula
sem tiver dúvida. Alguma dúvida, pode chamar a gente aqui. Ficava até depois da aula tirando dúvida da gente. Legal. Muito bom. Você acha a Cátedra B organizada? Sim, isso daí eu não posso reclamar da organização, porque toda semana você tem ali no site o que vai cair toda semana. Por exemplo, semana 3 de tal mês vai cair, vai dar aula lá, tipo de coração, aquilo que eu falei, configuração interna e externa, entendeu? Aí você já sabe que vai cair. E você pode até, é difícil fazer isso, mas você pode até estudar mais. Suponhamos, estudou dessa semana, estudou já para a semana que vem, para você já ficar adiantado, porque é muito difícil, é muito conteúdo, a gente sabe, né? Mas é bem bacana. No começo foi um pouco desorganizado na transição do online para o presencial. Então no começo teve alguns conflitos e tal, essa organização, mas aí foi se ajeitando, né? E aí ficou bacana. E as aulas, como eram práticas, né? Eram dinâmicas, né? Tipo assim, ele falava e te perguntava também, né? Sim, exatamente. Normalmente funcionava assim. São, por exemplo, cada mesada tem um cadáver ali, então uma peça anatômica, né? E aí ficava em média 20. No começo tinha muita gente, né? Tipo umas 25 pessoas, depois foi de 1 para 20, 15 pessoas cada mesa. E aí são em média umas 5, 6 mesas. E aí no começo o professor ia lá, fazia toda demonstração do cadáver, os ajudantes, e depois juntava todo mundo e o professor ia fazendo pergunta para todo mundo. E, gente, o que é isso? Aí ia respondendo. Sabe, juntava um grupão, e aí ele ia fazendo as perguntas pro grupão. Sim. E às vezes, quando ninguém respondia, ele apontava o dedo. Apontou o dedo pra mim várias vezes já. A gente ficou com vergonha, depois a gente perde a vergonha e já começa a falar, né? E é isso. E tipo assim, as aulas eram com professores e ajudantes, misturavam? A maioria eram ajudantes, mas sempre o professor aparecia ali no final pra dar alguma explicação, pra fazer esse grupão que eu tô falando com você, né? E às vezes o professor também ajudava os ajudantes ali no meio da aula. Mas a maioria eram ajudantes já avançados na matéria. No nosso era o teórico, era dado pelos professores e o prático pelos ajudantes. Ajudantes, né? Ah, entendi. Acontecia às vezes também, Pepe, de tipo assim, quando era um tema muito complexo, aí tinha um quadrinho pequenininho, tipo, bem pequenininho assim, tipo 1 metro, 1,5 metros por aí, lá na sala, e aí o professor ia lá no quadro, desenhava literalmente, né? Falou assim, gente, vocês estão entendendo? Não, então eu vou desenhar pra vocês. E desenhava, mas era coisa assim de 5, 10 minutos, entendeu? Pra não falar que não tinha nada de aula no quadro. Ele usava o quadrinho lá só pra explicar aquilo que já estava sendo explicado na forma prática, entendeu? Entendi, legal. Pra visualizar mesmo, né? Isso. Igual os pares craniares também, eles desenharam bastante, né? O plexo braquial eles desenharam bastante nesse quadrinho para entender que ele é amaranhado lá, que eu te falei. Não, mas que trem, misericórdia. na minha prova mesmo, o plexo braquial, olha pra você ver, no DIPINT, quando eles querem complicar, eles complicam, né? No DIPINT eles colocaram o plexo braquial cortado, só tinha um mediano. Meu Deus do céu. Aí, é um PINT difícil, né? Eu falo que, pra mim, eu acho o PINT mais difícil, ainda mais quando eles querem complicar. Porque eles, no meu mesmo, eles colocavam vários músculos cortados. Sim, cara. Terrível. Então, um PINT, por exemplo, na última feita eu reprovei 2 feitas de neuranato justamente por causa disso, porque eu, além de neuro já ser pequenas estruturas, aí tinha uma estrutura que era o aqueduto de Silvio, né? E aí, no que a gente estuda no Atlas, você vê a estrutura direitinho, você observa ali o agulheiro e tudo mais. E aí, por exemplo, quando eu tava na prática, da parte da prova, eles cortaram aquele negócio no meio, assim, de um jeito... que só viu um buraquinho pequenininho, com o estilete quase nem fio. Gente, que negócio é esse, gente? No livro não vi essa estrutura, não. Ou seja, o PINT, resumindo, o PINT, ele depende do corte. Por exemplo, o cérebro, se você vê um corte assim, ele é um, se você vê transversal, é outro. Então, a mesma estrutura muda completamente de acordo com o corte anatômico, entende? Então, o complicado do PINT para mim é isso, é a mesma estrutura ter várias formas, né, diferentes. Tanto foi que a professora falou, olha, você vai se dar melhor no oral. Aí por quê? Ela falou, eu vejo que você participa da aula, me fala o que é aqueduto de Silva. Eu falei assim, que era comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo, onde passava o líquido cefalorraquidiano ali e tal. Aí ela falou, sei lá, então tá vendo, você sabe a parte teórica, então pode ficar tranquilo que na oral você vai passar. Aí eu fiquei, será, professor? Não, pode ficar tranquilo. Aí a gente faz aquela brincadeira, né, mas me passa agora, foi só um ponto, por causa de um ponto, cara. Nossa, eu tirei 11. Aí ela, não posso, mas tem mais uma feita, vamos lá pra próxima. Chorei, viu, menino? Mas tá bom. Passou. Por um ponto, sofrido, tá? Sim. As provas eram feitas pelos professores ou pelos ajudantes? Os dois. Eram os ajudantes, mas o professor tava lá coordenando. Tá, interessante, porque nas nossas provas, né, no caso das provas orais, dos parciais, eram feitas pelos ajudantes, mas como o ajudante não pode te reprovar, caso você esteja na terceira feita, aí era o professor, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, eram os dois juntos, eu acho que deve ser por isso também, né? Pode ser.
Para ter esse respaldo aí do professor, ainda mais porque os professores já são médicos, né, e tem uma experiência maior. Sim, verdade. Como que você organiza os seus métodos de estudo? Seu método de estudo mesmo? Olha, cara, foi bem difícil. Inclusive, o primeiro ano, eu acho que é o ano que a pessoa conhece o seu método. E conhece como? Errando. No começo, sincero com você, nos primeiros meses, os primeiros 2 meses, eu tava nessa de tentar assistir a aula somente na faculdade, e li uma coisa ali ou outra e eu vi que não tava dando certo quando eu comecei a estudar de verdade. Por quê? Porque eu vi que não dava pra aprender somente indo na aula, né? Participando da aula. E aí eu comecei a fazer o quê? Sempre a videoaula, porque eu acho melhor você assistir uma videoaula, seja curso de apoio, seja YouTube, assistir alguma videoaula qualquer sobre aquele tema que você tá com dificuldade. E depois ir pro livro. Por quê? Na minha concepção, o que funciona comigo. Quando eu vou pro livro, tem muitas coisas complexas, muitas coisas finas e alguns assuntos ali que está a parte do que você precisa saber, né? Porque o livro é dessa grossura, né? Ou seja, a gente tem algumas informações adicionais que, entre aspas, não vou falar perde tempo, mas entendo o que eu quero dizer. Tipo assim, você poderia estar gastando energia aprendendo o que é o principal. Então eu acho melhor. Sempre que eu assistia a videoaula primeiro, depois eu ia pro livro e pegava exatamente aquele assunto que eu tinha dificuldade para mim poder entender a matéria, entendeu? Sim. E depois ir pra aula. Uma coisa que eu faço bastante também é falar, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Então, suponhamos, depois de ter visto a videoaula, depois de ter lido um pouquinho no livro ali, aí eu até coloquei esse quadro aqui atrás de mim, aqui, ó. Aí eu pego meu giz e vou anotando, vou falando. Eu imagino como se eu estivesse dando aula para alguém, só que para mim mesmo, no caso, né? Vou falando uma matéria da forma que eu entendi, porque grava muito na minha cabeça se eu falar, repetir. Suponhamos, eu estudei sobre, sei lá, qualquer coisa, corpo cachoso do cérebro, vamos lá. Aí eu vou, além de ter estudado, eu vou começar a falar. Corpo cachoso é composto por isso, pico, rodeta e tal. E vou falando e vou escrevendo junto no quadro. Porque aí depois, já aconteceu muito na hora da prova, de eu lembrar da minha explicação, sabe? Sim. E do desenho, porque eu sou muito visual também. Aí eu fazia um desenho ali do corpo cachoso, ou então eu escrevia. Aí minha mente, às vezes, na hora da prova, lembrava exatamente naquele desenho do quadro, lembrava a cor do giz, da forma que eu tava falando. Então a questão de falar me ajudou muito. Eu falo que esse método da autoexplicação, ele é perfeito, porque quando a gente explica um assunto, é porque realmente a gente entendeu, né? Sim. Quando a gente vai falar ali pro professor na hora da prova, a gente já tem, eu falo que eu faço script pra tudo. Quando eu vou treinar pra uma prova, eu aprendi isso mesmo pra prova final, né? Que é a prova oral. Eu pegava a bolicha, pegava os assuntos e falava, bom, se ele me perguntar isso aqui, como que eu responderia? Aí um negócio do início, meio e fim, de tipo assim, tá, se ele me perguntar isso, eu vou começar falando então a definição, depois a ubicação, depois o que é ele realmente, entendeu? E aí, igual na minha prova de anato mesmo, caiu configuração externa do coração, você ia amar. Nossa, e aí? Só que esse era, eu acho que era o único tema que eu não tinha pensado no script pra falar. Eu sabia falar dele, mas eu não tinha, fiquei falando dele mesmo, entendeu? Só que eu já tinha esse passo a passo na minha cabeça do script, de começar falando e tudo e tal. Aí isso me ajudou a desembolar, entendeu? Então fica essa dica também da autoexplicação, ter uma ordem na hora de falar as coisas, sabe? Que eu acho que eles levam muito em consideração como a gente fala, se a gente tá falando direitinho, não jogar, não falar tudo que a gente sabe, entendeu? Tipo, sem estar organizado, né? Isso. Entendi. Bacana. Como foi a sua experiência, assim, propriamente dita? Você arrepende da cátedra? Faria ela de novo? Faria novamente. Espero não fazer. Não. Aqueles, né? Gostei tanto, vou fazer de novo. Não fiz a final ainda. Aprovei somente a cursada, né? De anato e histologia. Biologia, infelizmente, no final do ano, quero deixar até a dica pro pessoal aqui sobre organização. No final do ano, Pepe, em biologia, por exemplo, faltava, tipo, uma semana para acabar as aulas. E alguns dias para começar a última prova do ano de biologia. Tinha estudado o ano todo, tinha passado na prova, tava tudo certinho, conteúdo bacana. E aí eu esqueci de fazer autoavaliação, né? Que não sabe, você pode, são 10 ou 12, pode perder somente 2. Aí eu perdi a terceira, ou seja, fui desmatriculado de biologia e, tipo, sem ter que fazer a prova, não pude ter a oportunidade de fazer a prova, entendeu? Ou seja, se você for desmatriculado de alguma matéria por autoavaliação, que é esses trabalhinhos, você perde a matéria. Aí você tem que repetir a mesma matéria no outro ano, somente ela, né? Não precisa repetir a que você aprovou, não. Então, a dica que eu dou pra vocês aí, pra vocês que estão começando, que é a organização, cara, porque não é fácil, é muito conteúdo, a pessoa para e pensa, mas você esqueceu alguma assim,
Cara, é muita, né, Pepe? É muito conteúdo, é muita coisa pra estudar. Muda a data de entrega. Nossa, cara, tem que ter um cronograma, assim, real, de disciplina, coisa que eu tô aprendendo demais. E, tipo, na época me chateou bastante, eu fiquei, entre aspas, um tempo de luto, sem falar nada, porque, né, a gente não é obrigado a falar da nossa trajetória acadêmica se a gente não se sente confortável. Primeiro você tem que se sentir bem com você mesmo. Aí fiz terapia, aceitei, depois que superei, e agora eu tenho a tranquilidade de compartilhar isso com vocês, né? E por quê? Porque eu vi, no momento de terapia, eu vi que é importante porque vai ajudar muitas pessoas. Poxa, olha, o Max perdeu biologia por questão de autoavaliação. Então eu vou me organizar aqui para mim não perder também. Então com esse intuito eu compartilho com vocês aí, né, os ingressantes. Organização, cara. É uma palavra que eu defino no primeiro ano. Organização. Sem organização fica muito difícil. E principalmente no início, que tem aqueles cursos de sociales, cada um é uma data. E aí, às vezes, você acha que era a data de biologia e não era de sociales que você tinha que entregar. Exatamente. Então tem que ficar de olho pra não perder as coisas assim. Mas é isso mesmo, eu acho que tem coisas que a gente aprende e também é pra deixar de legado pra outras pessoas, né? Sim, exato. Agora me pergunta se eu esqueço alguma data. Não, tá tudo aqui anotado na parede pra me ver. Aí, tá vendo? Nunca mais esquece agora. Não esqueço não. E eu falo também, tipo assim, é claro que é ruim fazer a matéria de novo, né? Lógico. Mas conhecimento nunca é demais, né, Max? Então, você só vai formar o médico que você vai ser. Você já viu bastante dos conteúdos, já sabe como é que funciona. E vai aí até que você promociona aí. Você também Nossa, meu sonho. Por favor, meu Deus. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Deixa mais é isso. Pro pessoal. Não, pode dar muita corda se deixar o vídeo, fica 2 horas comigo aqui, você sabe. Não, mas no mais é isso, minha amiga. É questão de organização e emocional também conta bastante, porque a gente tá, entre aspas, sozinho aqui, então, tipo, quando você não se sentir bem, você sentir solidão, você sentir mal emocionalmente, lembra que é um momento. Lembra que essa dor, que esse momento de solidão, que esse momento de, né, fraqueza ali, vai passar. Porque quando a gente tá sentindo aquele momento ruim emocional, parece que é eterno, que nunca vai passar. Aí, às vezes, dá vontade de ir embora mesmo, dá vontade de correr pra casa do pai e da mãe, do conforto, porque a gente saiu da nossa zona de conforto para estar aqui, né? Mas nesse momento, se você puder fazer terapia, cara, é a melhor coisa que eu recomendo, porque te ajuda muito. Às vezes a gente acha que dá conta, mas a gente não tá dando conta, né? E tiver também boas amizades, porque se você tem boas amizades com o mesmo foco, o mesmo propósito que você alcança altos lugares. Eu falo sempre também que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E assim, eu falo que nesse final do ano, né, que eu tava lá aí na Argentina, assim, o fato de eu estar estudando ali com os meus amigos, sabe, nos fez mais fortes, literalmente, porque você sabe que você não tá sozinho, entendeu? Então, acho que isso do lance da amizade é realmente importante. E o da saúde mental, mais ainda, porque é a nossa mente que nos comanda, né? E a gente não pode deixar as nossas emoções nos guiarem, né? E aí a gente tem que ser forte. Tem que ter uma Exatamente. E aí, eu acho que é uma das coisas que fazem muita diferença. E a gente não conta um terço do que a gente passa, né, no Instagram, né, Marcos? A gente acha verdade. A vida é muito mais além disso, né? Não, totalmente. O pessoal acha que tudo é flores, que a faculdade é 1000 maravilhas, mas não é não. A gente tá longe da família e é complicado. Vai valer a pena, já está valendo a pena já. Mas muito obrigada, viu, por estar aqui. Imagina, prazer. E a gente vai gravando outros vídeos aí ao longo da nossa cursada e da nossa trajetória. Pode deixar, minha amiga. Muito obrigado. Sigam o Max nas redes sociais. É Curioso, como é que é? Seu... Curioso Médico. Curioso _ Médico. Fechou, então. Então, muito obrigada. Beleza. Um abraço, pessoal. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu e o Max tentamos contar o máximo de coisas possíveis sobre a Cátedra B de Anatomia da UNLP. E, novamente, muito obrigada, Max, pela participação aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.